Meus amigos, vamos falar de Paris Saint-Germain e Manchester City, o duelo que envolve talvez o melhor futebol dessas semifinais de Champions League e que coloca frente a frente um time que depende bastante ainda da individualidade de Neymar e de Mbappé, dessa transição em velocidade, que gosta de jogar assim, que é o Paris Saint-Germain treinado pelo Pochettino, e ao conjunto tático de Pep Guardiola no Manchester City, né, que tem demonstrado muita regularidade durante a temporada. Bom, vamos começar falando assim diretamente do PSG, um time que tem tido uma temporada interessante. Teve um grupo difícil na fase de grupos, mas conseguiu se classificar, conseguiu se impor no final, muito pela influência do Neymar, pelos jogos que o Neymar fez na reta final da fase de grupos, e demonstra uma certa irregularidade no sentido dos campeonatos nacionais. O Paris Saint-Germain, que não tem o mesmo domínio da Ligue 1 como tinha sido nos últimos anos, isso é interessante a gente perceber, mas talvez por um demérito até do próprio Paris Saint-Germain. Porém, claro que a gente não pode dizer também que o Lille faz uma grande temporada, como alguns outros times, mesmo não sendo times encantadores, digamos assim. O Paris Saint-Germain bastante focado na Champions, que cria uma personalidade muito grande durante a temporada, esse processo que já vem acontecendo há algum tempo. Inclusive na última temporada foi um passo extremamente importante chegar na final, e ainda mais com moral esse ano, já que elimina o próprio campeão do ano passado nas quartas, o Bayern de Munique, tira nas oitavas o Barcelona, que é um time que já tinha um histórico muito grande contra o Paris Saint-Germain, negativo contra o time francês, e joga contra o Manchester United na fase de grupos, se classifica deixando o próprio United e o Leipzig para trás, coloca esse peso de ter chegado com essa moral, porque querendo ou não a personalidade influencia bastante no funcionamento da equipe, e o Paris Saint-Germain desenvolveu isso, se impõe com moral, se impõe com respeito, chega com realmente muito ânimo, muito ímpeto de conseguir mais uma classificação para a final, e conseguir a final em 2 anos consecutivos seria algo muito grande para a história do Paris Saint-Germain. Mas é óbvio que o objetivo é a Champions League. O projeto do Paris Saint-Germain ao longo do tempo, né, ao longo dos últimos anos, de ter se transformado de entrar nessa sala dos gigantes, ou de querer entrar, ou de ser um novo milionário, um dos mais milionários da Europa, passa diretamente o sucesso pelo ganho da Champions League, e pode-se ter mais uma oportunidade em 2 anos seguidos. Isso passa muito por um time que agora tem sido irregular, mas que tem funcionado, tem aumentado esse peso dele, esse peso na camisa, digamos assim, desde a passagem do Tuchel. O Tuchel que sai no meio da temporada, vem o Pochettino, e isso pode parecer, poxa, tá meio irregular, né? Não é de característica dos times europeus trocar de treinador no meio da temporada, apesar de que o último campeão, a gente deve lembrar, o Bayern traz o Hans Flick no meio da temporada, e a gente sabe o final da história. Agora o Paris Saint-Germain traz um Pochettino que soube muito bem lidar com os jogos contra o Bayern de Munique, devemos dizer isso. Um Bayern que dominou o primeiro jogo, mas um Paris Saint-Germain que definiu uma estratégia, se ateu aquilo, e funcionou muito bem, conseguiu executar muito bem um jogo preciso, principalmente do Paris Saint-Germain, e tanto na segunda partida também, não com a mesma precisão, mas tendo mais chances claras até do que o Bayern de Munique, ou seja, um time que soube manter o psicológico bem para a partida e passar uma classificatória difícil contra um adversário que alguns considerariam o mais difícil da competição, e conseguir essa vaga para a semifinal para enfrentar um time até diferente do Bayern, talvez que alguns considerem até melhor na temporada pela regularidade, um City que domina a Premier League, caminha de passos largos nessa reta final para ser campeão do campeonato inglês, do campeonato mais difícil do mundo. Mas talvez o ponto principal da diferença entre o Bayern de Munique e o City, além da camisa, do peso histórico, que é também uma semifinal composta agora por dois times que nunca foram campeões da Champions, que buscam esse passo, ambos um dos novos milionários, né, da Europa, que buscam esse título da Champions para sacramentar o sucesso do projeto. E você tem um City dominante na temporada, mas que a principal diferença, como eu vim dizendo, seja o quesito tático. O Bayern é muito definido no 4-2-3, muito efetivo, que funciona muito bem, a gente sabe disso. E o City é aquela movimentação, um jogo
que passa por um 4-2-3-1, ou às vezes o De Bruyne mais recuado no 4-3-3, mas que povoa muito o meio de campo, que eleva um lateral, às vezes o João Cancelo à frente, fica com 3 atrás na linha de defesa e coloca 6 jogadores no mínimo ali para atacarem a área do adversário, e isso dificulta muito, tanto no sentido de um time sair da pressão alta que o City gosta de impor, quanto no fato de ter um número até maior do que os defensores naquela linha da intermediária do adversário, e isso tem funcionado muito bem. O City passa do Dortmund sendo superior nas duas partidas no sentido de finalização, de posse, e o que tem sido a tônica desse City na temporada. Os jogos que o City perde ao longo do campeonato inglês, por exemplo, tem muito, alguns deles, a clara demonstração de um time que foi superior nas finalizações, foi superior na posse de bola, mas perde pela efetividade. E esse é o grande ponto do City. Um City que ainda não tinha chegado na semifinal nas mãos do Guardiola, e falta talvez a personalidade, a casca que o Paris Saint-Germain vem criando desde a última temporada para o City. Talvez esse seja um fator importante para a gente analisar nessa partida, porque o Paris Saint-Germain me parece mais pronto do que o City para chegar a uma final no sentido psicológico. É um City que, quando você vê o Dortmund empatando a primeira partida, por exemplo, um City que se abate. Ele ainda consegue a vitória nos minutos finais, mas é um City que, opa, será que de novo a gente vai passar por aquilo da eliminação? Isso é perceptível nos jogadores. Então, até que ponto essa falta do peso, digamos assim, da camisa pode influenciar os jogadores? Dos traumas recentes pode influenciar os jogadores do City, né? Vamos acompanhar. Basicamente vai ser um confronto que une a transição rápida do Paris Saint-Germain, que deve ser a arma. De novo, acredito no Paris Saint-Germain jogando como bem próximo do que foi contra o Bayern de Munique, o City querendo impor essa pressão alta, o Paris Saint-Germain saindo dela, ou tentando no mínimo sair dela e ativar em velocidade Neymar, Mbappé, o próprio Icardi se jogar mais como 9 centralizado. Você tem o Di Maria fazendo uma volta de lesão muito interessante, e um City tentando impor a sua linha de pressão alta, quando com a bola pressionar em maior número e encontrar espaço na defesa do City. Basicamente acho que vai ser a tônica do jogo. Vamos ver até que ponto a efetividade do City pode atrapalhar, que tem sido talvez o único problema do time inglês na temporada. Acredito na classificação do Paris Saint-Germain, vou apostar logo de cara nesse palpite. Quero saber a sua opinião, e claro, se você quer saber palpites mais aprofundados e até outras análises minhas de outros campeonatos do futebol europeu, tanto aqui no canal Sai como no Instagram. Então você acessa o link aqui embaixo na descrição, que tem as informações para você do link do IGTV, do Instagram no caso, que lá você encontra mais conteúdo. E se você gosta desse universo de futebol europeu, vai continuar saindo análises aqui sobre a Champions, sobre os principais campeonatos, desde a Bundesliga, a La Liga, a própria Premier League. Vai sair aqui no canal, então você já se inscreve, já ativa as notificações para quando sair vídeo novo você ser notificado. E claro, muito obrigado pelo acesso, compartilha com quem você sabe que também gosta, porque coisa boa a gente espalha pro mundo. E deixa o like também, eu acho que eu falei tudo, né? Deve ter sido. Valeu, tchau!